Olá, sejam bem-vindos ao Agro RS em Foco. O clima nunca foi tão protagonista no campo quanto nos últimos anos. Secas históricas, excesso de chuvas, enchentes e oscilações de temperatura têm impactado diretamente a produção agrícola no Rio Grande do Sul. Fenômenos como o El Niño e o Laninha alteram o regime de chuvas e temperaturas, trazendo desafios para produtores rurais e para toda a cadeia do agronegócio. Mas como funcionam esses fenômenos? O que podemos esperar para os próximos meses? E como a ciência ajuda o produtor a se preparar? O Agro RS em Foco recebe hoje o Flávio Varoni, meteorologista da Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul e especialista em pesquisas sobre o clima aplicadas ao setor agropecuário do estado. Seja bem-vindo, Flávio. Obrigado por aceitar o convite da TV Assembleia. Oi, Maurício. Prazer estar aqui conversando, principalmente sobre clima, né, e aplicações aqui no Rio Grande do Sul, que é a essência do nosso trabalho aqui no CIMAR. Maravilha, inclusive, por falar em essência do teu trabalho, uma curiosidade que a gente tem é que o teu trabalho ele é muito específico, né, voltado para uma área especializada em pesquisa sobre o clima aplicada ao setor meteorológico, que já é um setor específico do estado do Rio Grande do Sul. O que te levou, Flávio, dentro da área da meteorologia, né, que é a tua área, a se especificar em um aspecto tão pontual, né, tão micro como essa pesquisa aplicada aí, pesquisa sobre o clima aplicada à meteorologia do Rio Grande do Sul? Bom, a carreira de meteorologista ela é um pouco árdua, assim, nesse sentido, né? Você tem vários segmentos dentro da parte meteorológica. Você pode trabalhar com tempo, né, que é a previsão normal diária, vamos dizer assim. Você pode trabalhar com clima, que você vai trabalhar com previsão de longo prazo. Então você pode trabalhar com inúmeros segmentos da meteorologia. Boa parte da carreira, eu trabalhei com previsão do tempo, né? Fui apresentador de tempo de televisão, trabalhei como pesquisador e também como meteorologista na Amazônia. Eu trabalhei no sistema de proteção da Amazônia em Manaus, né, como previsor. Voltei ao Rio Grande do Sul, trabalhando com previsor no Instituto Nacional de Meteorologia, então a gente foi seguindo isso. E aí surgiu a oportunidade de entrar no serviço público, né? E entrei na Fundação de Pesquisa Agropecuária lá em 2011, e aí comecei a direcionar todo o meu trabalho para essa parte de aplicação mesmo da condição meteorológica, climática no setor agropecuário do Rio Grande do Sul, né? Hoje você tem essa condição presente demais, né, dentro do Estado, não só do Estado, mas do Brasil como um todo. Ela é essencial nesse casamento, né, das informações meteorológicas para se Claro. trazer resultado no campo. E você vai, ao longo desses últimos 14 anos, né, 15 anos, eu vou fazer de serviço público. Hoje nós temos dentro da Secretaria a Fundação de Pesquisa, a antiga FEPAGO virou um departamento, e hoje nós estamos com um projeto grande dentro do Estado desenvolvendo essa pesquisa e também levando, né, vários índices agroclimáticos para o produtor e dar suporte ao setor agropecuário do Rio Grande do Sul. Claro, agora, Flávio, dentro desse contexto de mudanças climáticas, né, que é uma questão global, mas que acaba afetando de modo diferente de os diferentes pontos, né, do globo, do Brasil, aqui do estado, enfim. Qual é a especificidade do Rio Grande do Sul, pelo solo, por suas características geográficas, enfim? Qual é a especificidade do Rio Grande do Sul dentro desse contexto? De que forma essas mudanças nos afetam de um modo diferente do que em outros estados, em outros países, Flávio? O Rio Grande do Sul, né, nós aqui dentro do CIMAGRO, ele trabalha de uma forma bem concreta nesse sentido, bem realista. Ou seja, o Rio Grande do Sul por si só, na sua posição geográfica, já teria interferência e incidência até de diversos fenômenos climáticos, né, meteorológicos e climáticos importantes, né? Você aqui na nossa região, você tem tempestades severas, você tem estiagens prolongadas às vezes, você tem influência natural desses grandes fenômenos, El Niño e Laninha, né? Então você tem, pela posição geográfica, por si só,
essa posição que nós temos já sofre influências seguidamente das condições meteorológicas e climáticas. As mudanças climáticas, né, essa condição que nós estamos vivendo, esse período que nós estamos vivendo, ele intensifica esse potencial desses fenômenos que acontecem aqui. Então, é nesse sentido que nós somos muito mais, vamos dizer assim, influenciados pelas mudanças climáticas, pela intensificação desse fenômeno. Ou seja, quando você tem um El Niño forte, por exemplo, a chuva, que naturalmente já viria intensa, possivelmente ela vai intensificar ainda mais, vai ter um potencial muito maior. Mas se age associado ao fenômeno Laninha, que é quando seca um pouco mais para nós, a estiagem já será mais severa. Então, esses fenômenos realmente se intensificam com as mudanças climáticas. O Rio Grande do Sul já, por si só, numa condição climática normal, já teria influência de diversos fenômenos. E com as mudanças climáticas, esses fenômenos se intensificam ainda mais e nos trazem mais problemas e prejuízos. Agora nós estávamos acostumados a observar notícias relacionadas a ciclones e até alguns tornados, alguns vendavais de maior intensidade aqui na região sul do Brasil, mais no estado de Santa Catarina, ali no litoral de Santa Catarina. E a impressão que se tem pelas notícias é que ultimamente aqui no nosso estado nós estamos sendo mais afetados, né, por esse tipo de fenômeno. E aí o Rio Grande do Sul, que a gente sempre teve uma ideia de que geograficamente era um local seguro, né, do ponto de vista meteorológico, para se viver, os últimos artigos, as últimas coisas que a gente consegue ler a respeito disso, eles nos deixam um pouco preocupados, né? A situação, essa conjuntura climática toda envolvendo as mudanças no clima e os fenômenos, eles nos colocam aqui no Rio Grande do Sul numa situação ou num ponto do mapa um pouco mais preocupante, Flávio? Vamos dizer assim, esse cone, né, que nós temos aqui, vamos dizer, pegando parte do Paraguai, norte da Argentina, oeste de Santa Catarina, do Paraná e boa parte do Rio Grande do Sul, ele é a segunda área mais ativa, né, de fenômenos severos, assim, de tempestades severas no mundo, né? Perde apenas para o corredor dos tornados lá nos Estados Unidos. Então você tem esses fenômenos de forma mais seguida. Você tinha também, né, muito poucos registros anteriormente, porque nós não tínhamos uma boa rede de observação, né? Você tinha hoje a notícia ela corre muito mais rápido, ela é registrada de forma praticamente instantânea. E hoje você tem também as redes de coleta de dados são muito maiores e mais densas. Isso também nos ajuda no monitoramento e na identificação desses fenômenos, né? Então, com as mudanças climáticas que nós estamos vivendo, esses fenômenos devem se tornar mais repetitivos, a frequência desse fenômeno deve ser maior a partir de agora, né? Então, o momento que nós estamos vivendo, realmente ele é propício a ter a intensificação e o maior número desses fenômenos acontecendo aqui na região. A região, por si só, já é propícia a ter fenômenos bem Sim. adversos, como tornados, né? Você tem alguns outros fenômenos muito severos que acontecem, né, aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, norte da Argentina. Então, essa faixa aqui da América do Sul ela é muito ativa na ocorrência desses fenômenos. E com as Sim. mudanças climáticas, a tendência é que você tenha mais frequência e maior intensidade desses fenômenos realmente, e nós devemos nos preparar cada vez mais para isso. Sem dúvida nenhuma, interessante isso. Agora, nós falamos aqui no Agro, é claro, o nosso telespectador e o telespectador em geral, os gaúchos em geral e o nosso público-alvo, né, os produtores rurais e as pessoas que trabalham e que lidam diariamente com a agropecuária. Então, tu falaste aí nos fenômenos, no El Niño, no Laninha, né, e nós tivemos aqui recentemente as enchentes que preocupam não só os produtores, mas a todos nós gaúchos, né, pela dimensão da tragédia que aconteceu, mas isso foi em 2024 e 2023 foi um ano de um El Niño muito forte, né? Muito relevante, muito severo. Eu acho que a meteorologia não chegou a classificar ele, Flávio, me corrija se eu estiver errado, como um super El Niño, mas um El Niño de grandes proporções. Até que ponto este fenômeno de 2023 contribuiu para que nós tivéssemos aquela enchente fora da curva em 2024, afinal de contas, lá naquela enchente histórica de 1940, também foi um ano de um El Niño de grandes proporções, né? E aí nós temos aí um intervalo de 41 agora para 2024 aí de cerca de 8 décadas. Então,
ah, nós podemos acreditar que vamos levar aí algumas décadas, talvez não 8, mas 5, 6, 7 décadas, para termos de novo um El Niño com aquela proporção que possa gerar essa enchente? Qual é, mais especificamente, qual é a participação que teve esse El Niño, né, na grande enchente de 2024? O ano de 2024, né, associado com esse fenômeno El Niño muito forte, né, que nós tivemos, ele vai ser marcante nesse sentido, né? Boa parte da minha geração, boa parte das gerações que já estão na segunda metade da sua vida, vamos dizer assim, não esperavam repetir, né? E queriam, pelo menos, ou iriam ter somente notícias, né, de uma enchente de proporções como a de 41. Sim. Essa foi muito pior que a de 41, nesse sentido, né? Choveu muito mais, no intervalo de tempo muito mais curto que a de 41. Né? A Uhum. distribuição da chuva ela foi em um período muito curto. Algumas estações da nossa rede marcaram 600, 700 até 900 milímetros em cerca de 5 dias, ou seja, no Bah. primeiro decêndio, do primeiro dia ali, nos primeiros 10 dias, em 10 dias choveu praticamente o que choveria em 6, 7 meses, né? Isso por si só, numa distribuição mensal, em 30 dias, já seria severo. Então você imagina concentrando tudo isso em poucos dias. Então, para nós trouxe grandes aprendizados nesse sentido. Eu acho que o Estado, a partir dali, está se organizando melhor. Né? Houve um investimento muito grande nesse sentido aqui no Estado, a partir daquele fenômeno, daquele evento. Hoje o Estado está se preparando melhor para esse monitoramento, né, com a aquisição de radares meteorológicos, botando equipes para fazer monitoramento e trazer uma proteção maior, né, uma prevenção maior nesse sentido. Com relação ao agro, que também foi muito prejudicado naquele fenômeno, né, isso até fazendo uma parte aqui, o agro ele tem grandes vulnerabilidades também, a exemplo dos centros urbanos, né? Então, é preciso também nós termos uma visão para o setor agropecuário muito mais fina, nesse sentido de melhorarmos realmente a condição de monitoramento no setor agropecuário do Rio Grande do Sul e planejar essas ações junto não só com a parte climática, mas também com a parte de manejo, né, tratamento do solo, culturas que nós vamos utilizar, que nós vamos realmente plantar em diversas regiões para não termos maiores problemas associados com esse tipo de fenômeno. Então, Sim. essas ações é que devem ser feitas a partir de agora, dentro do Rio Grande do Sul, é uma lição que nós devemos tirar muito, né, nesse sentido, para que nós não possamos passar por isso novamente. Uhum. Agora, o retorno no fenômeno desse ele é muito longo, né? Você vai ter um retorno de décadas, né, talvez de séculos, para ter um fenômeno parecido com isso. Isso não quer dizer que daqui a 2, 3 anos nós possamos ter um fenômeno novamente nesse sentido. É apenas Uhum. um cálculo que se faz do período de recorrência, né, desse fenômeno. Mas, assim, possivelmente nós vamos ter algum fenômeno ainda severo, mas dessa proporção realmente é muito, muito difícil Uhum. acontecer novamente num período curto de tempo, né? Que bom e que assim, que assim seja, né, Flávio? Agora, a meteorologia ela tem um papel fundamental nessa preparação, nessa prevenção, mas não adianta ter a condição de prever, né, esses fenômenos se outras atitudes, por outros segmentos da sociedade também não forem tomadas, né, no sentido de enfrentar, no sentido de estarmos preparados para isso. Eu quero te perguntar de que forma que a meteorologia ela está utilizando das novas tecnologias, enfim, com que ferramentas o setor meteorológico ele está lidando com essa nova realidade para poder contribuir com a sociedade, né, para esse tipo de prevenção. Nesses últimos, vamos botar do ano 2000 para cá, nessas duas décadas e meia, né? O avanço tecnológico ele beneficiou demais o setor meteorológico. Né? Com isso, o setor meteorológico ele cresceu demais nesse sentido e conseguiu trazer um resultado muito melhor para a sociedade em si. Né? Nós passamos de estações meteorológicas que a gente chama de convencional, onde precisaria de um técnico, né, para passar em determinados horários do dia para coletar os dados. Isso levava um certo tempo e o processamento disso demorava mais. Nesses últimos, nessas 2 décadas, né, que nós tivemos,
esse melhoramento, né, tecnológico, a evolução tecnológica beneficiou demais. Nós tivemos a expansão de estações meteorológicas, por exemplo, né, de sensores, onde você pode instalar em qualquer parte do globo, você tem como receber esse dado praticamente instantâneo, né? Você melhorou também a capacidade de prevenção com modelos meteorológicos muito mais sofisticados. Você criou, deu robustez, melhorou seus radares meteorológicos. Então, a meteorologia em si, ela cresceu muito nessas últimas 2 décadas, juntamente com a expansão tecnológica. E o setor agropecuário, ele também vem casado com isso. Por quê? Porque o clima, né, a condição meteorológica, o clima, ele é muito mais que essencial. Eu considero muito mais que essencial. Eu considero esse monitoramento climático, ele é estratégico para determinados, para todo o segmento, né, agropecuário, né? Sem dúvida. Então, essa estratégia deve ser traçada no início de qualquer ciclo, né? Você vai plantar uma safra de verão, você tem que ter todo o planejamento climático associado com essa safra que você está iniciando, né? Nós somos ainda um pouco, vamos dizer assim, ainda usamos muito pouco isso. Muito pouco isso. Existem Sim. ferramentas que estão crescendo, que estão sendo desenvolvidas, que estão ajudando bastante. Quem tem usado, né, essas ferramentas, tem utilizado esse suporte tecnológico, tem tido bons resultados, né? Então, essa condição melhorou muito nesse sentido, e Claro. eu acho que essa condição de desenvolvimento, né, de tecnologias, melhores sensores, né, isso traz totalmente uma condição de planejamento no setor agropecuário. Sim. Então você vai desde o preparo do solo, lá você vai aplicar fazer algum preparo do solo, alguma aplicação que você faça para realmente fazer aquele solo para aquele ciclo, para aquela safra, e em Uhum. todas as fases de determinada cultura há uma necessidade meteorológica. Você pode determinar isso. E Sim. dentro dessas fases você pode tomar suas ações e chegar até lá, o final, numa colheita, uma condição propícia, bem regulada e bem controlada. Sim. Então, nesse sentido, né, a evolução tecnológica beneficiou muito o setor Uhum. climático, né, meteorológico, e, Claro. consequentemente, a condição agropecuária que vive casada com o clima, né, que caminham juntos, também foi muito beneficiada nesse sentido. Sim, tu disseste que existe já algumas ferramentas que dão essa condição, né, de que se tenha um controle maior e, consequentemente, se possa tomar medidas de prevenção, mas que nem todo mundo consegue ter acesso, né? Quais são essas ferramentas e o que impede que elas estejam acessíveis a uma parte maior da população, da sociedade, Flávio? Bom, hoje você tem inúmeros institutos, né, que desenvolvem produtos específicos do setor agropecuário, mas também você tem, com esse boom tecnológico, também vieram empresas, as startups, né? Hoje no setor agropecuário ele tem inúmeras startups trabalhando diretamente com isso, tanto no planejamento interno de cada propriedade, né, como você vai aplicar o seu dinheiro, por parte econômica, como também a parte associada com a parte climática, solo, cultura que você tem que, variedade, né, que você tem que utilizar. Então você tem inúmeras ferramentas nesse sentido. Hoje, né, o acesso a essas informações realmente ela é um pouco mais difícil em alguns setores, né, da parte da agropecuária. Eu posso falar pelo Estado, né, pela Secretaria da Agricultura. Nós Sim, temos um sistema próprio que nós desenvolvemos nos últimos 5 anos, né, que é o CIMAGRO, que é o Sistema de Monitoramento e perfeito. Alertas Agroclimáticos. Então, o que nós fizemos ali dentro do CIMAGRO? É uma tecnologia que foi desenvolvida dentro do Estado do Rio Grande do Sul, dentro da Secretaria, dentro do Departamento de Pesquisa da Secretaria da Agricultura, e que favorece o planejamento, dá suporte ao setor agropecuário para tomar de decisão dentro da sua propriedade. Ali nós adensamos a rede, por exemplo, hoje nós saímos de 14 estações meteorológicas em 2020 para 102 estações meteorológicas hoje. Nós temos esse monitoramento em todas as regiões do Rio Grande do Sul. As estações estão instaladas em áreas produtoras. Isso é fundamental nesse processo. Por quê? Porque você tem dado diretamente do campo, né? Então, as nossas estações já estão instaladas em áreas produtoras, em diversas culturas, as principais culturas do Rio Grande do Sul, porque isso também gera o quê?
dados para pesquisa. Nós trabalhamos no departamento de pesquisa, então isso gera dados para o departamento de pesquisa. E nos traz a condição exatamente de saber o que está acontecendo no campo. E a partir daí você gera índices, né? Gera produtos específicos para que o nosso produtor, né, que o setor agropecuário possa tomar a melhor decisão dentro da sua propriedade. Hoje essas tecnologias são muito difundidas, né? Essas startups estão muito em alta, e o Simagro, né, como uma ferramenta de governo, também oferece isso gratuitamente, né, dentro do nosso portal. Então essas fases que são criadas, né, em determinada cultura, ela pode ser acompanhada no Simagro. Hoje no Simagro você pode saber exatamente, começar o seu preparo do solo, com a aplicação de algum insumo. Você pode trabalhar em todas as fases, a variedade que você pode plantar, você vai definir ali. Tem uma parte de irrigação que é muito importante, está bastante em alta, né? Hoje, dentro do estado, há um programa para que se incentivar a irrigação. Nós criamos ali um índice para irrigação, onde o produtor pode entrar no nosso aplicativo e ele vai saber exatamente quantos milímetros ele tem que irrigar naquele dia na sua propriedade para suprir as necessidades hídricas da sua cultura. Hoje nós estamos trabalhando com soja e com milho, e então o produtor pode acessar o nosso aplicativo e ele consegue verificar ali quantos milímetros ele vai ter que aplicar na sua cultura naquele Sim. dia. E dentro desse contexto de suporte, desenvolvimento, né, de índice e aplicação realmente das tecnologias, você tem uma infinidade de produtos dentro do Simagro, que também outros institutos, outras startups também desenvolvem. Então, esse casamento da tecnologia, né, com o aumento de conhecimento, com o desenvolvimento de produtos específicos do setor agropecuário, está trazendo bons resultados, e a recomendação é cada vez usar mais essas ferramentas para que o produtor gaúcho, principalmente que ele sofre, né, com estiagens recorrentes, principalmente no período de verão, e quando você tem um El Niño naquelas proporções, com cheias muito grandes, chuvas intensas que prejudicam também, ele faz bom uso dessas tecnologias e pode ter o melhor resultado dentro da sua propriedade. Tá aí, portanto, uma das frentes que a Secretaria Estadual de Agricultura ela está trabalhando para colocar à disposição dos gaúchos, dos produtores, do Simagro, uma ferramenta, como o Flávio Varone está explicando, pensada para contribuir, auxiliar, né, as pessoas e a produção agropecuária de várias formas, aí no sentido de se preparar, de se prevenir, de organizar, né, o seu plantio, como é que vai ser a safra. Agora, Flávio, não só o grande produtor, mas todos os tipos de produtores, o pequeno produtor, enfim, como é que ele tem acesso a essas informações, como é que ele consegue fazer uso de ferramentas como o Simagro, por exemplo? O Simagro tem duas formas de você acessar, né? Você pode acessar diretamente o nosso portal, que é o simagro.rs.gov.br, ou no aplicativo, tanto para Android quanto iOS, que está disponível nas principais lojas de aplicativos que você tem aí na internet. Então, hoje você pode acessar esses dados gratuitamente. Nossos dados são todos gratuitos. Realmente, a Secretaria disponibiliza isso gratuitamente para todos os produtores. Não só produtores, como nós temos estações meteorológicas, também essa parte urbana pode fazer bom uso dessas informações. Primeiro, porque também nós geramos previsão do tempo. Para gerar os nossos índices, né, agroclimáticos, nós precisamos gerar também a previsão, né? Então, você tem ali modelos meteorológicos disponíveis. Por exemplo, o nosso modelo meteorológico, que é um modelo regional que nós temos aqui, baseado em inteligência artificial, ele é um modelo que tem uma resolução de 1 quilômetro, ou seja, a cada quilômetro dentro do Rio Grande do Sul, nós temos uma informação. E isso gera uma precisão melhor, né? Que você tem uma previsão um pouco mais qualificada nesse sentido. Claro. Então você tem ali uma previsão para até 7 dias nesse sentido, né? Nós temos também um produto bastante interessante, que é a aplicação de herbicidas hormonais, né? Então você tem ali uma previsão horária, onde o produtor pode fazer a sua aplicação, né, nos horários onde as condições meteorológicas são extremamente favoráveis a isso. Sensacional. Então, hoje, essas ferramentas estão todas disponíveis gratuitamente, essas duas
fontes que eu disse, né, tanto no portal quanto no aplicativo. Está tudo disponível, tudo gratuito lá. No portal da SEAP, da Secretaria de Agricultura do Estado. É isso, né? Nós temos o próprio, que é o Tem um cimagro.rs.gov.br. portal específico do Cimagro. Então está aí, portanto, né, para os produtores e para todos os gaúchos, uma ferramenta imprescindível que oferece a condição, né, de que se faça também a previsão do tempo. E quando se fala em previsão e preparo, eu quero te perguntar, nós estamos caminhando aí para o final do programa de uma maneira mais resumida, quais as previsões e as perspectivas aí para um futuro a curto prazo, para os próximos meses, para as próximas safras aí dentro do contexto climático aqui do Rio Grande do Sul? Como é que o que o produtor pode esperar do clima aí para os próximos meses, Flávio? Vamos dizer assim, até esse final desse ciclo nós estamos vivendo, né? Que é a safra de verão, né? 25, 26. Tivemos alguns problemas com estiagem em algumas áreas, principalmente área central, faixa oeste, de novo aconteceu estiagem. São estiagens que nós aqui do CIMAGRO definimos como mais curtas, não são estiagens amplas. Ainda vem ocorrendo chuva nas outras regiões e o final da safra, principalmente o norte do estado, né? Algumas outras regiões ainda precisar um pouco mais de chuva, mas o norte do estado, que é um celeiro de grãos, deve encaminhar para uma safra bem satisfatória nesse sentido. As demais regiões devem ter algumas pancadas ainda, né? Semana que vem deve voltar a chover. Isso vai beneficiar o final do ciclo, aí, o enchimento de grão de boa parte dessas culturas que estão precisando nesse sentido. Indo mais adiante, a tendência é que nós tenhamos aí um outono mais perto da normalidade, né? Nós vamos ter esse final de verão já sem influência de nenhum grande fenômeno, então vai seguindo com essa condição de pancadas de chuva mais isoladas, mas vai ter alguma chuva ainda. Então o outono é uma tendência de um outono bem dentro da normalidade, ou seja, preparatório do verão mais quente para o inverno mais frio, e a tendência também de um inverno bem próximo da normalidade, o que é bom para as culturas de inverno. Se nós tivermos um inverno mais próximo da normalidade, aquela entrada de massas de ar frio, né? Consequentemente chuvas associadas com frentes frias, que são chuvas bem abrangentes, né? Que trazem volumes bem expressivos para o estado, isso vai trazer uma condição boa para a safra de inverno também. E aí, indo mais adiante, né, para a safra de verão do ano que vem, a tendência, por enquanto, é muito cedo, né? Isso. Tem uma perspectiva de um El Niño, né, no segundo semestre, porém a perspectiva de um El Niño fraco, né, quem sabe moderado. Isso para nós é um resultado bom, né? Seria uma condição bem favorável para a nossa primavera, encher os reservatórios, garantir umidade suficiente para o plantio da safra de verão e, consequentemente, desenvolvimento da safra 26, 27. Né? Então, uma condição, por enquanto, saindo dessa estiagem mais isolada, nós devemos entrar no período de normalidade aqui no estado. Excelente. Flávio Varone, meteorologista da Secretaria Estadual de Agricultura do Rio Grande do Sul, também especialista em pesquisa sobre o clima aplicada ao setor agropecuário gaúcho. Muito obrigado, Flávio. Parabéns pelas informações muito claras que trouxeste aqui. E nós estamos chegando ao final de mais um Agro RS em Foco. Já agradecemos aqui ao Flávio Varone, nosso convidado de hoje, né, porque trouxe informações muito importantes aí sobre os impactos do clima na agropecuária gaúcha. Agradecemos também a você que nos acompanha pela TV ou pela internet. Lembramos que os nossos programas ficam disponíveis no canal do YouTube da Assembleia Legislativa, no endereço que você está vendo aí na tela. Muito obrigado por sua companhia. Até o próximo programa.